Olá, pessoal, boa noite. Mais um dia de live. Esse mês de maio, o Instituto Aprender fará lives direcionadas ao trabalhador. No sábado, no dia 1º de maio, nós falamos a respeito de transição de carreira, ressignificação de carreira com Danilo Silva. E se caso você não tenha visto, vai lá no feed do Instituto Aprender e assista, que vale super a pena. Hoje, a nossa live, nós iremos falar a respeito de competências. E não é qualquer tipo de competência, é uma competência que precisa ser demonstrada. Isso quer dizer que não basta você dizer que é competente, é preciso demonstrar. E para esse bate-papo, hoje nós temos uma visita de uma pessoa muito querida e muito profissional, que é Malu Matias. Ela vai falar a respeito dessas competências. Então, se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, se você está em busca de crescimento profissional, se você é um empreendedor, vale muito a pena você assistir essa live que fala sobre competências demonstradas para crescimento profissional, tá bom? Então, agora eu vou convidar a Malu Matias para o nosso bate-papo. Enquanto isso, convidando os amigos para participar da live. Oi, Malu! Bem, Tudo bem? dá para me ver? Tudo bom. Tá, então, eu estou te vendo muito bem. Estou te ouvindo também bem. Tá, deixa eu ver. Bom? Tô bem centrada? Tá bom? Tá ótimo. Tá Bem, ótimo. tá bom. Tudo bem, Malu? Tudo bom, graças a Deus. Vamos lá. Hoje, na nossa live, nós iremos falar, né, a respeito de competências, que é extremamente importante para crescimento profissional, é extremamente importante para quem vai empreender, né? Então, mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo agora. Tá bom. Então, eu trabalhei 15 anos, né, em recursos humanos, especificamente dentro de uma área de recursos humanos chamado desenvolvimento profissional. E no caso era justamente com o modelo de carreira por competência, né, competência demonstrada. É um modelo de carreira um pouco diferente da maioria das empresas que utilizam um modelo tradicional, porque na época a empresa onde eu trabalhava era uma empresa de auditoria e consultoria, que era uma empresa bastante grande mundialmente, até no Brasil. Ela queria ampliar os seus mercados de atuação, né? Então ela queria poder atuar com projetos mais complexos e mais internacionais, né? Então, para isso, ela se juntou aos escritórios da Argentina, da Colômbia e do Chile, né, para poder ter essa envergadura de América do Sul. E aí precisava de um modelo, né, que essa empresa mundialmente já estava implementando, um modelo de carreira para justamente unificar as nomenclaturas. Então, foi essa minha atuação, eram mais ou menos uns 1.000 e poucos consultores na época, para justamente poder fazer essa implementar esse modelo de negócio novo que eles estavam buscando, né? E aí, com isso, a gente fez o enquadramento dos consultores desse novo modelo de carreira, né? Para justamente eles poderem ser alocados. Esse modelo de carreira, ele permitiu, então, que todos tivessem a mesma nomenclatura e que o negócio soubesse o que eles sabiam fazer, né? Então, você tinha várias competências definidas para o negócio, como competências também que a gente chamava de competências sérias, que todos os funcionários deveriam demonstrar, né? Que mais que eu posso te falar? Então, eu trabalhei 15 anos com foco em modelo de carreira e depois eu agora estou em pedagogia, né? E é muito interessante ver que a pedagogia também tem modelos por competência, né? No caso, para os professores, para que eles possam também ser cada vez mais competentes naquilo que eles fazem, para auxiliar o aprendizado
dos seus alunos. Então, a gente vê o modelo por competência, ele auxilia o profissional a se conhecer e a também ser um profissional mais eficiente, né? Então, Uhum. essa é a minha apresentação. É. Então, Malu, você falou aí a respeito dessa sua experiência, né, de competências, inclusive nós estamos aqui assistindo a live, a Dina Gabi, que ela também já participou de uma live aqui com a gente. Ela é pedagoga e também trabalhou muito na área, a vida toda de recursos humanos, né? E, inclusive, a pedagogia, existem profissionais que trabalham nos recursos humanos também, né, que têm essa formação. E essas competências demonstradas, né, muitas pessoas podem estar se perguntando, que competências são essas? Como é que eu vou demonstrar quais são as minhas competências? Como é que eu vou fazer com que isso fique explícito na minha carreira, ou no meu empreendimento, ou no que eu me proponho a fazer? Então, queria que você explicasse o que seriam essas competências demonstradas. Ok. Competência, eu acho que tem uma definição que é bem aceita, que é a reunião de conhecimento, habilidades e atitudes, né? Então você tem que conhecer aquele assunto, capaz de fazer acontecer, saber fazer aquele tema, aquele conhecimento, e com uma atitude própria, né? Então, as empresas, geralmente, elas divulgam quais são as competências que ela espera que seus funcionários tenham, né? Então, posso dar dois exemplos. Por exemplo, na consultoria, as competências esperadas dos consultores competências de negócio, eram mais ou menos 5. Então, você tinha a competência de indústria, que é o segmento de mercado onde eles poderiam atuar. Então, é o conhecimento, as habilidades e atitudes em relação ao segmento de mercado de produtos de consumo, né? Ou financeiras, serviços financeiros, que seria bancos, né? Ou óleo e gás. Então, é o conhecimento, a competência que aquele consultor teria de segmentos de mercado onde aquela empresa atuaria. Pode ser dimensão de tecnologia, implementação de um pacote integrado, infraestrutura tecnológica. Você pode ter competência, a dimensão de negócio para competências em relação a processos de empresas. Então, processo de suprimento, processo de recursos humanos, processos, finanças e custos. Então, são várias dimensões que a empresa tem que mostrar para os seus funcionários que ela valoriza e que ela espera poder que sejam demonstradas pelos seus funcionários. Lembrando que a competência ela vai se complexificando. Não existe essa palavra, mas é isso. Vai do júnior até a maestria dessa demonstração, né? Então, se você tem uma dimensão de gestão de negócios, gestão de projetos ou de gestão de equipes, né? Ela começa com gestão de 3 ou 4 pessoas, depois de 7 a 10 ou até de uma envergadura maior, né? Quer dizer, mega projetos ou mega iniciativas que aquela empresa pode ter e que ela precisa de um gestor parrudo, né? Quer dizer, com um grau de competência alto para poder fazer aquela gestão. Então, a competência demonstrada ou desejada são aquelas que a empresa deveria divulgar para os seus funcionários, né? Além dessas competências, digamos, de negócio em si, tem aquelas competências que a gente chama de competência cerne, né? Que a gente espera que todos os funcionários tenham. Então, de liderança, de comunicação, né? Que se espera que todos tenham. Não é tanto a pessoa que conhece de processo quanto a outra que conhece de segmento de mercado, espera que as duas sabem se comunicar bem, que elas sabem motivar as suas equipes, que, dependendo da empresa, que elas sabem vender, né? Então, a empresa vai dizer para os funcionários o que ela espera, e por ser competências demonstradas, geralmente essas empresas têm algum tipo de avaliação, né? Para justamente setar expectativas com o funcionário, assim, olha, você vai estar encarregado de fazer isso, eu espero que você demonstre isso, o cliente espera isso de você, né? Vamos acordar que é isso que
é esperado, e depois de um determinado tempo, ou no final do projeto, faz-se também uma avaliação. Isso é a melhor forma, porque aí você tem oportunidade de dar o feedback, o retorno para o funcionário, e ele também tem oportunidade de saber onde é que ele está demonstrando fortemente e onde ele precisa melhorar. Né? Então, ela é demonstrada nesse sentido. Por quê? Porque geralmente, quando você vai falar, esse modelo ele está sempre muito em conexão com as outras áreas de recursos humanos. Né? Então, recrutamento, geralmente recruta vis-à-vis o modelo de carreira. Se aquele profissional ele já demonstrou tudo que era esperado dele e ele conquista uma competência de maior grau de complexidade, de autonomia, isso muitas vezes representa uma promoção. Então, o pessoal de cargos e salários, né, o meu colega de cargos e salários, estava sempre em contato para ver como é que ele ia fazer as pesquisas salariais, como é que os funcionários estariam dentro das faixas salariais. Então, chega um momento que todo o RH ele se comunica, tem uma sinergia muito boa entre o modelo de carreira e todas essas áreas. Então, quando isso também gera, que eu acho importante falar, um ambiente organizacional muito positivo, né? Porque o profissional ele se sente respeitado. A empresa está sendo transparente comigo, dizendo o que ela espera de mim. Eu posso, então, batalhar, correr atrás, eu posso, de repente, fazer um treinamento para me capacitar mais, ou eu posso solicitar atuar em determinada área ou projeto para poder efetivamente demonstrar aquela competência que a empresa espera e poder ser promovido. Né? Então, a competência demonstrada, ela permite essa conversa com o funcionário, né? E ele também percebe como é que ele está evoluindo. Né? Entendi. E é interessante, né, que você ia falar a respeito de competências, né, que as definições que a gente coloca, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. E muitas vezes o profissional que está iniciando, né, ele acabou de sair da faculdade, pelos seus relatos, a gente percebe que isso é a longo prazo. Então, muitas vezes, eles acabam de sair da faculdade e acham que vão conseguir aquele emprego com um salário altíssimo. Pode ser que sim, mas a possibilidade é menor do que de uma pessoa que já tem uma trajetória, um caminho, já percorreu um caminho. Porque precisa, para ser competente, ter habilidade. E habilidade a gente só adquire com o tempo. Não tem como. Então, se você começa... Às vezes, porque, por exemplo, quando eu estava me preparando para essa live, eu conversei justamente com uma colega minha que ela trabalhava junto comigo nessa época, né? E eu perguntei para ela assim, como é que está a empresa hoje, como é que está o modelo de carreira, como é que estão indo as coisas. E ela falou assim, olha, as coisas modificam, né? A essência ainda está lá, mas teve algumas modificações. E uma coisa interessante que ela falou é que a essência no sentido de comunicar quais são as competências importantes, né, valorizadas pela empresa, permanece. Que eu acho a parte mais importante, né, para o funcionário se sentir valorizado. Agora, tem uma linha, no caso ela está em uma empresa bem significativa de tecnologia no mercado, ela falou que existe hoje a realidade daqueles jovens que são feras de programação em determinados softwares, né? E a empresa busca esses jovens, né? Precisa deles para desenvolver determinada linha de tecnologia. Então, muitas vezes não há nem a necessidade deles serem formados na universidade, por exemplo. Aquela habilidade, aquele conhecimento, aquela competência de programação é o que a empresa está buscando. Né? E aí, muitas vezes, eles vão ter uma carreira bacana dentro da empresa, ela vai formar e vai capacitá-los e vai treinar para eles continuarem, porque daqui a pouco não vai ser mais esse software, esse aplicativo ou esse foco em tecnologia, será outro, que a gente sabe que a tecnologia muda com muita rapidez, mas a competência de aprendizado rápido,
de, de, de fazer a ponte entre um conhecimento e o outro, esses jovens têm. Então a empresa ela investe, né? Ela tem todo o investimento em cima deles, justamente para eles continuarem a contribuindo dentro da empresa, né? Então, sim, a competência ela tem que ser construída, né? Mas muitas vezes depende até da natureza dela. Às vezes ele já chega chegando, né? O que muitas vezes o jovem não tem, né? E isso é natural, vamos dizer, a experiência de trabalho, né? A maturidade no ambiente de trabalho, mas que ele vai conquistando, que seria, de repente, aquelas competências cernes, né? Então, o jovem que está ingressando ainda no mercado de trabalho, de repente, a competência de liderança não é plena ainda nele, né? Estou ali com os colegas e tal, com projetos menores, mas isso também... Porque também é uma coisa importante que as competências não são natas, elas são aprendidas, né? Então, eu nunca vou conseguir fazer. Não sei, se você tem interesse, se você quer, você é capaz de se capacitar e de conquistar essa competência. Elas não são natas, né? Muitas delas são adquiridas, né? Conquistadas com o tempo. Respondi a sua pergunta. Respondeu. E é bom, né, para os jovens que estão assistindo, né? Mas, de qualquer forma, Malu, esse jovem que às vezes nem cursou a universidade, mas ele tem a experiência, porque normalmente, principalmente em tecnologia, eles se envolvem mesmo. Se deixar, eles ficam ali, ó, 24 horas por dia, né? Quem gosta muito de tecnologia, eles ficam, eles não percebem o tempo passar, até porque gostam, né? Também tem o gostar, quando gosta daquilo que faz, as coisas não são tão pesadas, né? Acabam se tornando mais leves. E esses jovens realmente, eles têm uma energia, né? Não tem, às vezes, a paciência, mas tem bastante energia. E essa característica, ela é muito importante, né? Quer dizer, essa garra, essa vontade, tem empresa que fala de brilho nos olhos, né? Isso é muito importante, porque isso é até contagiante, né? Você vê que o amor ou aquele gostar de realizar aquele trabalho contagia a equipe, né? O pior é aquele que tem aquela nuvem preta na cabeça. Aí não é possível, né? Então, isso, não. Mas, enfim, esses jovens, quando eles gostam, é um negócio bacanérrimo, né? É muito legal. Eu queria agora que você falasse um pouco quais são os formatos de competências que você já vivenciou. Ok. Então, eu já falei um pouquinho que existe o formato que eu chamo de tradicional, que sei lá, trainee, um vendedor ou analista, um supervisor, gerente, diretor, né? E assim. E esses formatos tradicionais, muitas vezes tem descrição por cargo, né? Ou às vezes não tem, ou às vezes é vago. Quando ocorre isso, não está contribuindo para que o funcionário possa fazer uma melhor gestão da carreira dele, porque ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer para poder ir galgando os degraus da carreira onde ele se encontra, né? Porém, nada impede que você tenha vamos dizer, descrições por competência dentro de cada patamar. Então, você tem modelos de carreira por departamentos ou por área de função. Então, você pode ter o vendedor, o subgerente daquela loja, você pode depois ser o gerente da loja, supervisor de região, tudo dentro da carreira de vendas. Se a empresa, para cada um desses cargos, ela fizer a descrição das competências que ela espera, então isso motiva o funcionário a correr atrás, a se capacitar, a se treinar. E, por consequência, também o gestor daquela pessoa também tem como se guiar em como dar esse feedback. Olha, você ainda não demonstrou isso, você ainda precisa ter esse tipo de experiência. E tem uma troca. Então, como é que eu vou me expor a essa situação para eu poder
me capacitar e demonstrar essa competência para que em algum momento eu possa ser promovido, né? Então, esse é um modelo tradicionais. Lembrando que é natural que quanto mais você vai galgando, mais essas competências elas podem ser novas, né? E mais complexas. Então, um supervisor de vendas ou um gerente de loja, nesse meu exemplo, ele muitas vezes ele é responsável pela área financeira da loja, o que o vendedor não vai ter como competência, né? Então, elas vão se incrementando tanto em escopo de tudo que tem que ser feito, como também de complexidade. O outro modelo é esse modelo por competência, que eu também vivenciei, que é várias dimensões, todos os consultores estão no mesmo modelo, mesmo que um possa demonstrar uma competência e os outros não, né? Então, você pode até ter empresa que tem um mix. Você tem um grupo maior que se encaixa no modelo onde todos vão navegar e ser avaliados e alocados de acordo com aquele conjunto de competências, e também essas que são da carreira tradicional, né? Então, já passei pelos dois. Malu, acabou que essa semana, né, o Instituto foi postando a live de hoje e, por coincidência, algumas pessoas me procuraram que são empreendedoras. E aí, né, o foco da nossa live é competências demonstradas, né? E aí a gente focou muito na relação profissional de empresa-empregado. No seu olhar, você acredita que ter essas competências demonstradas para quem está empreendendo é importante? E por que você acha que seria importante esse empreendedor, né? Porque devido à situação do país, muitas pessoas estão empreendendo, porque muitas pessoas perderam o emprego. Então, as pessoas hoje elas precisam sobreviver. Então, tem pessoas que estão, se ela tem alguma habilidade, né? Por exemplo, ela tem habilidade com confeitaria, sabe fazer um doce gostoso, as pessoas estão investindo nisso para ter uma renda, visto que perderam a sua renda fixa. Qual é a importância disso, dessa competência demonstrada para esse empreendedor? O que isso pode agregar para ele? Vamos lá. Se a gente voltar na definição, né, de competências, então, digamos que é um empreendedor da área de doces, né, como você falou, um confeiteiro e tal. Então, ele tem que conhecer, né, as receitas de como se faz, o que ele quer fazer. Ele tem que saber fazer, tem que ser coisas gostosas, bonitas, etc., né? E aí ele tem que ter atitude, né? Porque ele vai juntar não só os doces que ele está realizando, mas também tem o lado do negócio, né? A menos que ele tenha um sócio que vai ficar com a parte de negócio e ele vai ficar só com a parte de criação, também é possível, né? Mas ele vai ter que buscar todas as pessoas que estão inserindo determinada área no mercado, elas têm que saber o que esse mercado espera delas. Que é como se você estivesse traduzindo as competências que você tem que demonstrar para ter êxito na sua atuação. Então, ele tem que saber fazer os bolos, né? Tem que fazer bem, né? E tem que lançar esses bolos. Isso, ele tem que... porque como ele não está numa empresa, e a empresa não vai dizer, olha, isso é o que eu espero de você, ele vai ter que fazer, digamos, o dever de casa, de ver na minha área, onde eu quero, é o meu sonho, onde eu quero atuar, o que será que os meus clientes, né, esperam de mim? Eles esperam um bolo bonito, eles esperam um bolo gostoso, eles esperam um preço razoável, uma embalagem bacana. Então, tudo isso é o que é esperado, né? É o que ele tem que demonstrar. Agora, se a gente voltar para a definição dentro da empresa, a competência ela só é validada como demonstrada pela avaliação. Quem faz a avaliação é o cliente. Então, no momento que ele está conquistando esse novo mercado e os novos clientes, ele está recebendo, direto e indiretamente, uma validação do trabalho dele. Então, essa competência dele está sendo validada. Ela não foi dada por ele, mas ao fazer a pesquisa de que os concorrentes deles, como é que eles têm sucesso, ele vai identificar as competências que esses concorrentes
estão demonstrando, né? E aí ele vai Uhum. buscar ser ainda melhor, né? É, Uhum. então, eu acho que é isso, quer dizer, ele tem que saber o que é esperado para poder é, se aprimorar e entregar aquilo que o cliente quer. Porque, no fundo, ou no final das contas, quem valida que essa competência está sendo demonstrada é o êxito do negócio deles, o cliente. E o feedback também, porque aí tem todo. É, muitas áreas pedem até a formalização do retorno, né? Uhum. É isso. E manter também a continuidade, né? O empreendedor, muitas vezes, ele começa, né? Várias vezes eu já comprei produtos, né, de microempreendedores que no começo é tudo lindo, maravilhoso, é gostoso. Aí vai passando o tempo, aí a qualidade já vai deixando a desejar, aí já não é mais. Aí era sempre limpinho, aí de repente já não começa a ficar tão limpo assim. Então, a competência ela não é para ser demonstrada apenas no início do negócio. Não, Tem que ter uma continuidade para ele poder se manter por mais tempo também e poder ser sustentável, né? Poder se não, muito manter. engraçado você falando isso, porque parte da regra das promoções, no caso, de competência demonstrada, é que não bastava fazer uma vez. A gente falava, tem que ser uma competência demonstrada e sustentada, né? Ah, eu gerenciei 4 pessoas, então eu vou mudar do nível 3 para o nível 4 em gestão de projetos. Sim, você gerenciou 4 pessoas e todos pediram demissão por sua causa. Estou brincando, mas tem que fazer a gestão bem feita, né? Quer dizer, você Uhum, fez a gestão de 4 pessoas, você as avaliou, você motivou essa equipe, você deu feedback, você fez tudo que foi preciso e você tem que fazer mais uma vez. Aquela demonstração, ela tem que ser sustentada, ou seja, você tem que conquistar aquela competência para que você, ao ser promovido, eu não estou te promovendo porque eu sou seu amiguinho, eu não estou te promovendo porque você tem potencial, eu estou te promovendo porque hoje você, digamos, nível 3, você está almejando ser nível 4, você está demonstrando tudo que o nível 4 demanda, então eu posso te promover para nível 4 e você vai ser um nível 4 sólido, entendeu? Então, uhum, essa conquista, ela tem que ser com sustentabilidade, que a gente falava, ela tem que ser verdadeira. Principalmente se os gestores, no momento que eles sabem o que você sabe, eles vão poder te alocar contando com aquele seu conhecimento, aquela sua habilidade de fazer, né? Então, quando a gente alocava os consultores em projeto, é um projeto que precisava com determinada, era sempre multidimensional, né? Eu preciso de um consultor que tenha nível 4 de gestão, eu sei exatamente o que eu estou recebendo. Ele não foi promovido de uma forma leviana, ele foi promovido porque ele se demonstrou consistentemente que ele é capaz de liderar uma equipe de, sei lá, 10, 15 pessoas. Né? Então, isso que você está falando é a causa porque muitos negócios vão à falência, porque não mantém a qualidade, não tem aquela sustentabilidade, e uma vez que você trai a sua clientela, já era, não volta mais. Né? Uh, tem curso de marketing que fala que um elogio cativa 4, uma crítica você perde 10 clientes, né? Então uhum, é muito sério isso. Você tem que estar sempre correndo atrás e é demandante, né? uhum. Quando eu sempre converso com as pessoas, né, que vão participar da live antes, e aí você citou uma linguagem interessante, né, que eu até anotei para perguntar, sobre mobilidade na empresa. Uhum. Porque o exemplo que você deu foi um exemplo de uma empresa de grande porte, né? Mas tem as empresas que são de médio porte, pequeno porte, né? Microempresas. E e aí eu queria que você explicasse o que é a mobilidade na empresa, porque às vezes nem sempre essa mobilidade é possível. Sim. Antes de você responder, eu queria colocar aqui que a Tina Gabi colocou um recado aqui. Ela colocou excelente, muito esclarecedor, principalmente para aqueles que procuram emprego ou desejam empreender. Obrigada, Tina. Então, agora, eu queria que você
respondesse isso. O que seria mobilidade na empresa? Porque, às vezes, quando o negócio é muito pequeno, isso é possível? Então, explica para a gente o que seria mobilidade na empresa. Tá. Bom, eu vejo que tem dois tipos de mobilidade. Tem a mobilidade vertical, né? Quer dizer, porque mobilidade, quando você muda de um patamar para o outro, você está mudando de atuação, né? E grau de responsabilidade. Geralmente é uma mudança de cargo, né? E isso, então, significa um aumento salarial, né? As, as empresas, digamos, medianas, muitas vezes você não tem essa oportunidade porque o quadro de funcionários é muito enxuto, né? Então você só vai crescer quando aquele seu superior imediato for para outra área ou sair da empresa. Mas existe um outro tipo de mobilidade que é a horizontal, né? Então, quando você pode crescer e receber crescer horizontal no sentido de abraçar novas atuações. Então a empresa está crescendo, então você é um gerente, acima de você é um diretor. Aquele diretor não vai embora tão cedo, né? Porém, a empresa está crescendo, o negócio está se expandindo. Então pode ser que você agora, em vez de gerenciar 4 pessoas, você vai ter uma equipe de 10. Então você está tendo mais responsabilidade, você está atuando com outros focos, então naturalmente você deve, né, receber um aumento salarial porque você está trabalhando mais, você tem mais responsabilidade. Às vezes não é nem só naquele seu foco, às vezes você vai abraçar 2 áreas, com 2 temas, né, que se complementam ou não. Então, a mobilidade horizontal é assim, você aumenta a quantidade de subordinados ou você aumenta a sua área de atuação, né? Então, as empresas muito grandes, elas até têm outro tipo de mobilidade que chama-se rotação, né? As empresas grandes, muitas vezes, elas querem que os funcionários conheçam, tenham uma cultura maior de várias áreas dentro da empresa, uma cultura multicultural, multidisciplinar. Então, a pessoa está na área, um segmento de mercado vai atuar em outro, ela pode abraçar uma região, né? E muitas vezes essa rotatividade ela é proposital, né? Vai ficar 2 anos em outro escritório e às vezes também é todo um planejamento de promoções para galgar cargos mais altos. Então, as empresas que são medianas, que só têm essa possibilidade vertical, novamente, quando tem um plano de carreira, como tem as competências demonstradas, isso é uma forma, vamos dizer, mais honesta, né, de transmitir para o funcionário o que ele tem que fazer para ter essas promoções, né? Ele pode também propor ter mais responsabilidade para ter essa promoção ou aumento de salário por ter mais responsabilidade. E o aumento horizontal é isso que eu falei, você não tá sendo promovido de cargo, mas você está aumentando suas responsabilidades, né? Então, acho que tem essas 2 possibilidades. 3, se você considerar aquela outra de rotação, né? Entendi. A Isabela, Malu, ela fez uma pergunta aqui. Ela colocou: como entrar no mercado do RH sendo estudante de pedagogia? Tem alguma dica? Vamos lá, colega. Tem. Porque, assim, as empresas, elas... muitas delas já não fez psicologia, vai abrir esse consultório, fez pedagogia, vai ser professor. Não é necessariamente direto, 1 para 1, né? Cada vez mais as empresas elas estão buscando ampliar as formações justamente para ter equipes multidisciplinares. Quer dizer, a gente fala em diversidade, mas é verdade. Quando você tem formas de pensamento, de olhares diferentes, isso contribui muito, né? Então, a área de RH, por exemplo, eu não falei, mas eu sou formada em matemática computacional. E eu tive uma atuação
muito significativo em RH, né? Então não precisa ser psicólogo ou pedagogo para trabalhar em RH. Você pode vir de outras... porque aí as competências que eles precisavam de mim naquela época, eu já estava demonstrando, né? Então, Uhum. lembrando que é conhecimento, né, habilidades e atitudes. Então, eu tinha o conhecimento do negócio, né? Eu tinha as habilidades que eles precisavam de mim para implementar aquele modelo de carreira naquele escopo, naquela envergadura para todos aqueles países, e eu estava demonstrando para eles que a minha atitude de correr atrás, de motivar as equipes, era o que eles estavam precisando naquela época. Então, eu diria para a Isabela, primeiro, veja qual é o tipo de empresa que você gostaria de trabalhar. Porque eu acho que isso também é muito importante, né? As empresas que você se identifica com a atuação dela no mercado de trabalho. E aí pleiteia, né? Elas não vão negar a contratação para a área de recursos humanos por causa de formação A ou B, né? Lógico que a psicologia tem um pouco mais a ver, a pedagogia também tem mais a ver, mas eu acho que quando o jovem está procurando se colocar, eu acho que ele tem que se conhecer para verificar qual é o tipo de empresa que ele quer estar, porque aí vai ter aquele brilho nos olhos. Eu quero contribuir para essa empresa, eu quero que essa empresa Uhum. tenha uma boa atuação, né? Se é uma empresa que vai contra os seus valores, em algum momento isso vai incomodar. E aí vai atrapalhar a atitude e vai atrapalhar o correr atrás, porque você vai ficar desconfortável, né? Acho que é isso. Malu respondeu essa pergunta, Isabela. Se sim, aí você coloca aí no comentário para a gente saber Ela se respondeu. E, inclusive, né, eu tenho amigas minhas que são pedagogas e que trabalham na área de recursos humanos. Normalmente, elas ficam na área de treinamento e desenvolvimento, né, que Sim. normalmente é a área de atuação, mas a área da pedagogia é uma área bem ampla. Você pode trabalhar em editora, tem várias áreas que você pode atuar além da escola, né? É questão de pesquisar também, né? Ver onde é quem são as empresas que atuam também que recebem esse perfil de profissional. Então, aí você também é uma dica também de você começar a fazer pesquisa, né? A nossa vida é uma eterna pesquisa. A gente pesquisa para aprender, pesquisa para emprego, pesquisa para tudo. É. Então, às vezes é necessário você fazer uma pesquisa para poder ver aonde que tem essas oportunidades. Uhum. Uhum. Para finalizar agora, estamos finalizando a nossa live. Eu gostaria, Malu, que você deixasse algumas dicas para as pessoas que estão em busca de uma promoção, que estão em busca de uma colocação profissional, que às vezes estão em busca de um emprego. De que forma que essas competências podem ajudar elas? Que dica você poderia deixar para as pessoas? Ok. Eu acredito muito no autoconhecimento. Acho que a primeira coisa, as pessoas têm que se conhecer e saber os seus pontos fortes, né? Quais são os conhecimentos que você tem, quais são as habilidades, né? Quais são os seus pontos de melhoria. Porque no momento que você faz um automapeamento, né? Você se autoconhece, você então vai saber o que você tem a oferecer, onde você e como você quer atuar. A segunda parte, né, é conhecer as competências que o negócio vai estar, que a empresa onde você trabalha, quais são as competências que ela valoriza. E ver se tem uma sintonia aí. Você se conhece, você sabe, você faz uma autoavaliação, uma autorreflexão, né? E você sabe quais são as competências que a empresa valoriza, você tem que ver onde se você está tendo esse encaixe ou não, né? Outra coisa é buscar feedback, né? Todo mundo tem um gestor, né? Um gerente, um supervisor, assim, busque sempre esse retorno. Como é que está a minha atuação? Aquilo que você pediu para eu fazer, como é que eu posso melhorar? Porque aí você vai crescendo, né? Então, no momento que você se conhece, você sabe o que a empresa espera de você, e você está se capacitando ou buscando, né? E essa busca também, na maioria das empresas, ela é valorizada.
Quer dizer, a pessoa está afim, a pessoa tá com garra. Eu acho que isso é a preparação para uma promoção. E aí, no momento que você fez todas essas análises, é trabalhar da melhor forma possível, né? Geralmente, as empresas elas têm ciclos de promoções, né? A conversa, a transparência de todo esse processo e a sintonia com os gestores também contribui. Então, eu gostaria de passar de vendedor sênior para supervisor. O que o senhor ou a senhora busca no supervisor? O que falta, né? E aí, com isso, também é uma oportunidade de você mostrar para aquela pessoa que tem a possibilidade de contribuir para a sua promoção, ver que você está interessado e te orientar nesse processo. Eu acho que é isso. Tem que ter essa mão dupla, tem que ter essa transparência para que isso venha acontecer. Malu, muito, muito, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para bater um papo aqui com o Instituto Aprender. Nós estamos muito felizes de ter a sua participação aqui. Você que chegou agora, que não conseguiu assistir a live, vale a pena assistir depois. A Malu falou de assuntos, né, que podem te dar uma orientação para você ter crescimento profissional, para você que está empreendendo. Então, vale a pena depois você assistir, compartilhar com seus amigos e analisar, né, gente? A nossa vida profissional, a gente precisa estar analisando o tempo todo, porque ela está em constante mudança. Então, a vida profissional muda, o mercado muda, nós mudamos, então a mudança é geral, né? E a pandemia mostrou, evidenciou tudo isso de uma única vez, de uma maneira muito brusca. Então, vale a pena vocês assistirem depois. Malu, muito obrigada. Eu que agradeço. Sou grata pela sua presença aqui. Sei que você fica tímida, mas foi maravilhoso ter você aqui juntinho com a gente. Não sai daí, eu vou dar o último recadinho. Tá bom. Olha, na próxima segunda-feira, no dia 10, às 20 horas, nós faremos um bate-papo com a doutora Mariana Gabi. Ela é cientista na Universidade Vanderbilt, com o tema cientista como profissão. Então, se você tem um filho ou conhece um jovem que pensa em ser cientista e às vezes isso é tão distante, às vezes, né, não é tão difundido, né, essa questão de cientista, e quiser conhecer sobre essa temática, vale a pena você compartilhar com os jovens, com os pais, para que vocês conheçam essa profissão. Tem alguns recados aqui, Malu, que eu vou ler aqui. Tem uns elogios aqui maravilhosos que temos que compartilhar. O Luiz Felipe colocou excelentes explanações. A Jaqueline colocou muito bom. O Júnior Barcelos, meu amigo, colocou adorei bastante, esclarecedor. A Heloísa colocou aprendi muito com a sua live, ótima explanação. A Débora colocou Malu e um coraçãozinho. A Diná colocou muito bom. Vários elogios aqui. Deixa eu ver se passou por alguns que antes, eu cheguei a ver. Aí colocaram aqui, ó, Malu maravilhosa, a Letícia. Deixa eu ver se tem o que tem mais aqui. Muitas mensagens de carinho, então, assim, essa live com certeza está contribuindo, né? E vai contribuir com as outras pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Tá bom, Malu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Beijinho. Obrigada, gente. Tchau, beijo, boa noite. Beijo, tchau, obrigada. Malu. Tchau, querida. Beijos. Tchau, tchau. Beijo.